O ano de 2024 foi marcado, entre outras coisas, pela troca no comando do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Assumiu Carmen Lúcia em substituição ao ministro Alexandre de Moraes. Mas Moraes continuou sendo notícia porque no Supremo Tribunal Federal ele é o responsável por inquéritos contra Bolsonaro, como, por exemplo, o 8 de janeiro e também o caso das fake news. Carmen Lúcia possui um perfil mais moderado e, por causa da atuação de Alexandre de Moraes, a Justiça Eleitoral sempre era notícia nos últimos anos. Houve muita tensão nos últimos 4 ou 5 anos entre executivo e judiciário do nosso país. Para debater esse assunto, para conversar, fazendo uma avaliação sobre esse ano de 2024 em relação às tensões envolvendo o Poder Judiciário e as expectativas, para 2025, nós estamos recebendo no Jornal da Itatiaia o pró-reitor de pesquisa da Escola Superior Dom Helder Câmara, doutor em Direito, Caio Lara. Professor Caio, bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia, Kátia Pereira. É uma alegria enorme voltar aos estudos da Itatiaia. Participei aqui do programa Palavra Aberta uma vez, teve uma repercussão enorme, dentre os nossos alunos lá da Dom Helder, e aqui, é uma casa do pensamento livre, e me sinto muito à vontade de poder colaborar com vocês. Obrigada, é uma honra para a gente também receber o senhor, professor. A gente vai avaliar aqui nessa entrevista a tensão da justiça, do judiciário com os poderes, tanto executivo quanto judiciário. Vamos começar então, executivo quanto legislativo. Vamos começar fazendo um balanço de uma tensão que a gente já vinha observando entre o judiciário e o executivo no governo Bolsonaro e também em parte do governo Lula. Com a mudança no comando do Tribunal Superior Eleitoral, a gente pode considerar que houve um arrefecimento, os ânimos se acalmaram um pouco. Qual que é a sua avaliação? A ministra Carmen Lúcia, ela tem realmente um perfil um pouco mais discreto, ela é uma ministra conciliadora e nas eleições de 2024, que foram eleições municipais, ela reservou o protagonismo da condução das eleições aos tribunais regionais eleitorais de cada estado. Isso não impediu o TSE, contudo, de agir com rigor e firmeza em alguns grandes escândalos, como, por exemplo, a questão do Pablo Marçal em São Paulo. O TSE e o TRE de São Paulo agiram com bastante firmeza ali. Mas, seguramente, houve uma mudança de postura na condução, porque a gestão anterior do ministro Alexandre de Moraes foi realmente marcada por uma forte tensão entre o movimento da extrema-direita brasileira, o que gerou esses vários inquéritos, culminou lá no dia 8 de janeiro de 2023, com a tentativa de golpe de Estado. E o senhor acha que essas tensões que aconteceram envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral e o Poder Executivo, e também o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo, isso tudo teve um caráter técnico ou um caráter político, ideológico, principalmente entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro? A questão merece uma análise mais de pano de fundo, existiu no mundo uma ascensão de um pensamento mais radical contrário à própria democracia. A gente viu isso na ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos, num descrédito aos poderes constituídos, e essa onda teve os seus reflexos em vários lugares do mundo, na Hungria, Bulgária, aqui no Brasil, em que políticos se elegeram pelo sistema eleitoral constituído e logo após a eleição contestaram o próprio sistema que os elegeu. Uhum. Isso não deixa de ter uma conotação também de ironia. Mas esse processo todo de contestação dos poderes legitimamente constituídos foi algo relativamente novo aqui na democracia brasileira, principalmente depois de 88, foi a primeira vez que isso foi levantado, E, inclusive, exatamente esse movimento de contestação à lisura do processo eleitoral foi que gerou a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro,
né? Eu me refiro àquela reunião em que ele convocou os embaixadores de vários países para, né, contestar o sistema eleitoral brasileiro, especialmente as urnas eletrônicas. E é fundamental a postura do presidente da República? Como é que o senhor avalia a postura, então, do Lula nessa relação com o judiciário? Essa questão de harmonia institucional, ela de fato existe? Ela é só aparente? Qual é a sua avaliação? Olha, de fato vivemos um novo momento. Parece que o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, de certa forma, uniu as pessoas que acreditam na democracia e nos poderes instituídos, né? Foi um momento de profunda crise institucional e que, né, gerou a seguir, né, um movimento dos poderes darem as mãos, né? Então eu vejo hoje uma distensão nessa relação entre o executivo e o poder judiciário, o que não nos impede também de observar que a tensão hoje esteja no legislativo com o judiciário em várias questões importantes do país. Então quer dizer assim, a queda de braço nunca deixa de existir, então. Sim. Então o senhor está avaliando que existiu com o executivo, deu uma amenizada e agora o forte mesmo é com o Congresso Nacional. Por quê, professor? Sim, é algo que eu falo muito com meus alunos, né, em sala de aula. Em uma democracia saudável, as divergências de opinião são fonte de vigor da democracia. Então é muito próprio, muito natural da democracia que existam diferenças de opinião sobre vários temas, né? Só que a gente não vê mais algo extremo como estava acontecendo no governo Bolsonaro, em que o filho do presidente da República ameaçou fechar a Suprema Corte com um cabo e um soldado, ainda que seja, né, uma retórica ali para a sua base de partidários e tudo, mas não deixa de ser algo muito grave, né? A gente viu também a discussão sobre aumentar o número de ministros de Suprema Corte, algo que acontece, né, em países de matriz autoritária, né? Aqui eu não vou poupar nem direita nem esquerda, né? Por exemplo, na esquerda lá do governo Maduro fez isso, né? Assumiu o poder, interferiu, fechou a Assembleia, depois aumentou o número de ministros da Suprema Corte lá da Venezuela para poder controlar o judiciário. E uma medida semelhante foi discutida, né, no governo Bolsonaro. Professor, mas aí aqui a gente tem que lembrar, né, porque a gente está fazendo avaliação de pontos positivos, sim, negativos, e aqui a questão é da imparcialidade. No caso do Lula, a gente tem que lembrar um ponto que levantou bastante polêmica, que foi quando ele indicou o Cristiano Zanin para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente fala que teve essa declaração muito pesada, assim, do filho do Bolsonaro, de fechar o Congresso e tal, mas esse controle, ainda que ele fique nas entrelinhas, que ele seja meio oculto, como é que o senhor vê isso? Deveria haver outro critério para indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal, ao ponto de que a gente não tivesse essa polêmica, um caso como esse de um advogado que defendeu o Lula num processo importante, depois foi indicado para ser e conseguiu a vaga para ministro do Supremo Tribunal Federal? Essa é uma grande questão. Tá para a gente conversar longe aqui. Não é a melhor prática você indicar na presença da República o seu advogado, né? Foi objeto de muita crítica de gente muito qualificada no direito. A Constituição diz que o ministro do Supremo ele deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada. O que seria esse notável saber jurídico? Ele é maior do que o requisito até para outros cargos, como por exemplo desembargadores, né, lá do 5º Constitucional, em que a Constituição fala notório saber jurídico. Notório é o conhecido saber, o notável é a grande inteligência do direito. Então a experiência em outros países importantes do Ocidente diz que a indicação para a Suprema Corte deve ocorrer de grandes sabedores do direito, pessoas que têm doutorado na área, que têm grandes livros publicados, né? E em algumas indicações recentes, né, a gente não consegue visualizar muito bem esse requisito do notável saber jurídico. Mas, de toda forma, a culpa não pode ser atribuída exclusivamente ao presidente da República por uma indicação ruim, porque a própria Constituição coloca que é o Senado Federal em sabatina que deve
chancelar ou não a escolha. Então, se a sociedade não, né, gostou de uma indicação, ela deve cobrar principalmente do Senado Federal. Só que não é da tradição também recente brasileira o Senado Federal recusar nomes indicados pelo presidente da República. Seguramente ele faz uma consulta anterior. Professor, agora só para a gente poder citar aqui exemplos, que o senhor falou que a atenção agora é do Judiciário com o Legislativo. Dá exemplos para a gente de situações que mostram isso. A gente viu o Supremo Tribunal Federal, né, ao julgar o processo sobre a cannabis, a maconha, descriminalizar algumas condutas, delimitando, né, uma quantidade que o indivíduo pode portar, né, sem que ocorra ali o tipo penal, e também, né, a questão de se manter algumas plantas em casa. Né, imediatamente no Congresso, né, que é marcado por uma bancada conservadora nos costumes, isso gerou uma reação. O Congresso Nacional já tramita até uma proposta encabeçada pelo Rodrigo Pacheco de uma emenda à Constituição para que seja criminalizado o porte de qualquer quantidade de substância entorpecente. Então é isso que a gente chama no direito de efeito backlash, quando a Suprema Corte adota uma medida progressista e o Legislativo volta, né, de uma maneira conservadora. Também a PEC do aborto e o marco temporal. Sim, o aborto, ele está em julgamento, né, com vários votos no sentido da descriminalização até a 12ª semana. Claro que eles vão ainda discutir na votação final, né, os requisitos para essa descriminalização, mas seguramente vai ter uma resposta no Congresso Nacional por conta das bancadas ligadas às igrejas, né? Nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o professor Caio Lara. Ele é pró-reitor de pesquisa da Escola Superior Dom Helder Câmara, doutor em Direito. Falamos sobre as tensões, agora em 2024, entre o Poder Judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Poder Executivo, o Poder Legislativo e as perspectivas para 2025. Professor, obrigado pela sua presença, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui, Eustáquio. Obrigado, Kátia. Obrigada, professor. Até a próxima.